Bem-vindos à primeira entrevista do Pausa para Café com o professor Miguel Paes Vieira. O meu nome é Catarina. O meu nome é Raquel. A primeira pergunta que temos para o professor é, até agora, como tem sido ser professor universitário durante a pandemia? Tem sido um período de adaptação para toda a gente, não é? Eu creio que se calhar até tem sido mais difícil para os alunos do que para os docentes. Por isso eu não posso reclamar muito, não é? Eu vou fazendo o que posso e aqui a grande dificuldade eu acho que é tentar mostrar qualquer coisa para além do livro. Ou seja, se for só aquilo que está no livro, então vocês não têm grande vantagem, não é? Se conseguirmos transmitir experiências, se conseguirmos que a maneira como vocês estão a começar a ter contacto com os conceitos do livro, se conseguirmos que a maneira como isso sucede, se for novo e se for interessante para vocês, então se calhar aí conseguimos trazer qualquer coisa de novo e tornar isto em mais do que só o livro. Para além da nossa experiência, não é? Às vezes nós temos experiência numa determinada área e a maneira como nós chegamos a esse resultado ou como já experienciamos isso com outras técnicas, às vezes é uma boa forma de vos dizer este conceito que aqui está, esta linha ou esta figura, isto demorou 50 anos ou demorou 100 anos ou havia duas ideias opostas e depois verificou-se que as duas ideias eram a mesma ideia, mas sob perspectivas diferentes. Então acho que aqui é que pode haver um bocadinho de beleza. A segunda pergunta é: a vivência da pandemia alterou a maneira como trabalha a investigação? Então, a investigação tem vários componentes, não é? Há uma delas que é de realizar experiências, outra é de planear experiências, outra é de rever os meus próprios conceitos, voltar a estudar, outra é de continuar a estudar. Portanto, como é óbvio, por exemplo, experiências em contexto hospitalar, se não forem diretamente relacionadas com Covid, mais ou menos ficou tudo abolido nesta altura. Portanto, nós tínhamos uma experiência que ia começar, fomos ao hospital, fizemos tudo, preparámos o equipamento todo e passado 3 dias fecharam o serviço e transformaram num serviço Covid. E assim se mantém. Portanto, definitivamente algumas coisas mudaram. Agora, nós temos sempre mais coisas para fazer, temos conceitos que queremos rever, ideias que nunca pudemos explorar e que queremos explorar agora. Então, um bocadinho do que se faz é, vou aproveitar este tempo agora, vou aproveitar este tempo a pensar a sério neste assunto, vou ver o que é que foi publicado entretanto, ou de outras pessoas que queiram estudar outras coisas. Portanto, é mais uma adaptação do que necessariamente um parar por completo. A próxima pergunta é, quais considera serem alguns temas científicos desprezados pelo público geral neste momento, mas que são de extrema importância? Então, eu tenho muita dificuldade em responder essa questão, porque como vocês são de ciências biomédicas, se eu vos disser que é a questão das endorfinas, vocês percebem o que eu estou a dizer. Mas se calhar, se eu trabalhasse em física, eu dir-vos-ia uma qualquer partícula que vocês não conhecem e que na física é extremamente importante. Portanto, eu tenho muita dificuldade, primeiro, em saber se aquilo que eu estou a estudar se é o mais importante. Segundo, em saber se coisas que, mesmo na minha área, sendo consideradas importantes daqui a 15 anos, vão continuar a ser importantes. E depois, podemos virar a pergunta ao contrário e perguntar se o público geral tem ou não algum direito, ou até que ponto é que eles precisam dessa informação ou não. Ou seja, até um certo ponto, o investigador tem alguma liberdade para dizer, eu acho que isto vai ser importante. Ele tem uma intuição e tem uma educação que permite fazer isso. Do outro lado, nós temos o público geral que está a contribuir com os seus impostos para muita desta investigação, especialmente numa universidade pública. E, portanto, nós temos que também, o público geral também tem direito a saber o que está a ser feito e como está a ser feito. Então tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que eu acho que é importante, aquilo que o público geral acha que é importante e aquilo que outras áreas do conhecimento acham que é importante e que eu não faço a mínima ideia do que é. Portanto, que áreas é que são importantes e que o público geral desconhece? Provavelmente muitas, e eu também as desconheço. Ok. Professora, a próxima pergunta é então, de que forma foi a sua experiência universitária diferente da nossa e se há algo em particular que sinta que não damos valor suficiente? Então, de facto, acho que a minha experiência, até
começando logo pela pandemia, de certeza que a minha experiência universitária foi muito diferente da vossa. Excluindo essa parte, acho que a grande diferença era o acesso à informação. Nós fazíamos um grande esforço para conseguir ter um livro, ou às vezes íamos a outra cidade para poder ver um artigo, ou qualquer coisa assim, e isto exigia muito esforço. E, portanto, o conseguir o acesso à informação era uma coisa que eu acho que era mais difícil. Estava a começar a aparecer a internet quando eu estava a estudar. Isso tem diferenças, como é óbvio, não é? Vocês conseguem ter o acesso aos livros. Eu sei que vocês compram os livros todos e que ninguém faz download ilegal, mas vocês conseguem ter acesso aos livros todos, não é? Conseguem ter acesso aos artigos, etc. Portanto, vocês têm que decidir ao contrário, têm que decidir, ok, o que é que eu vou ler? Se eu tenho 18 livros da mesma matéria, qual deles é que eu vou ler e o que é que me interessa? Aqui uma questão que eu acho que está subjacente é esta. Você pergunta-me em que é que era diferente. Eu acho que há uma coisa que surge aqui, é que vai sempre haver bons alunos. Qualquer condição, está bem? Nós podemos até estar em guerra, que é continuar a haver bons alunos, e haver alunos brilhantes, e isso vai sempre acontecer. E nós sabemos disso, é quase, não vou dizer independente dos professores, mas vai sempre haver bons alunos, onde quer que seja. Agora, o que nós sabemos é que se as coisas forem bem feitas e se nós conseguimos organizar bem as aulas, conseguimos ter bons materiais, se calhar os alunos que eram bons passam a ser muito bons, os que eram muito bons passam a ser excelentes, e se calhar havia uns que nem estavam muito interessados que até passam a gostar das aulas e passam a ter interesse no curso. Lembrando sempre que há uma certa porcentagem de alunos que vão chegar aos cursos, sejam eles quais forem, e depois vão decidir que não querem. Mas isto também é a nossa função, mostrar-lhes que isto são os possíveis caminhos. Vocês podem seguir outros e não tem mal nenhum, mas ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, seja nesta licenciatura, seja noutra, também é a nossa função. Portanto, definitivamente há uma parte que é muito diferente. A parte que é igual é que vai sempre haver boa gente, vai sempre ser preciso trabalhar muito e estudar muito, e que as pessoas vão sempre tentar ajudar, não é? No caminho. A última pergunta que temos para si é se há algum conselho que gostaria de dar aos alunos do DCM e talvez algo que gostaria que lhe tivessem dito nos seus tempos de universidade. Não, eu não tenho coragem de dar conselhos a ninguém, eu sei as asneiras que fiz e sei coisas que fiz que me parece que correram bem, mas correram bem para a minha pessoa, na minha situação, no contexto económico, geográfico, político da altura em que eu estava. Portanto, algumas foram pura sorte, algumas foram decisões que eu tomei e que por acaso correram bem, e outras são decisões que eu tomei e correram mal. Coisas que me pareceram que fizeram assim uma grande diferença foi tentar aproveitar os professores para além do livro. Ver, este professor tem esta experiência e ouvir as histórias que eles contavam do seu próprio trabalho, do que tinham feito, e isto ajuda muitas vezes a perceber dificuldades das quais nós não temos a noção. Por exemplo, acho que uma pessoa lê um livro de texto e vê uma frase e não percebe que cada uma daquelas frases, normalmente, estão 10 anos de trabalho, estão múltiplos artigos, múltiplos investigadores, e aquilo é só uma frase, está bem? Aquelas 5 frases que vos aparecem na escolha múltipla, o A, B, C e D, se forem todas verdadeiras, aquilo estão ali 30, 40 anos de trabalho. Outra coisa acho que uma das coisas que me ajudou muito foi os professores, primeiro, estimularem-me sempre para tentar ser bom em qualquer coisa, dizerem que vocês têm múltiplas disciplinas, múltiplas unidades curriculares, vejam uma que vos interesse e tentem investir nela, para além de tirar boas notas a todas, não é? Mas digam, eu gostava de ser muito bom nisto, e seguir um bocadinho esse caminho, fazer o que for necessário para atingir isso. Outra coisa que acho que é muito útil é, de uma forma razoável, desconfiar de tudo. E, portanto, exigir que eu veja uma frase ou veja um resultado e perguntar como é que foi feito, se possível eu tentar repetir a experiência. Existe sempre aquela coisa de não estar a inventar a roda outra vez. Mas, quando nós próprios analisamos os resultados anteriores e os voltamos a reproduzir, a tentar replicar, não é raro
nós apercebemos de detalhes da técnica e de como é que foi analisado e de como é que não foi, e de conseguirmos, por vezes, chegar àquelas conclusões que nós tínhamos ouvido falar pessoas mais experientes, mas de nós agora conseguirmos perceber quais são as consequências delas. Um exemplo muito simples é que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em dor, em animais, a primeira coisa que nos diziam era para nós experimentarmos os testes todos de dor. E, portanto, eu tinha que picar o dedo, tinha que sentir a mão a ficar quente e tirar a mão, todas estas coisas, porque isto depois fazia com que eu analisasse os dados de forma diferente. Porque havia, por exemplo, uma pessoa percebia que havia um momento em que eu já sinto que está a ficar quente, mas eu ainda não quero tirar já a mão. E isto é que vai definir depois como as experiências são desenhadas, como os dados são analisados. Isto condiciona tudo o resto. Portanto, acho que eu ir confirmar os dados, eu desconfiar de mim mesmo, acho que isso são coisas que funcionaram para mim. Se funcionam para outros, depois eles dirão. Pronto, professor, acabaram as perguntas. Obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui partilhar connosco a sua opinião sobre a atualidade em que vivemos, e foram respostas mesmo muito úteis. De certeza que os estudantes vão gostar muito de ouvir.